Não está escrito. Não sabemos escrever. De onde venho? Tudo é transmitido de chefe para seguidor da tradição. Não há uma escola para ensinar como combater o mal, meu amigo. Não, não há uma escola. Há uma tradição que se perde no tempo. Não marcamos o tempo, que em verdade não existe. Todas as noites são iguais e todos os dias são iguais. O que muda somos nós. Uns para melhor, outros para pior, mas o tempo não muda. Ele é eterno, é o Criador do mundo. Ao tempo tu não podes pará-lo, nem tocá-lo, nem modificá-lo, podes? Não, não podemos. E verdade, só podemos nos transformar, não o tempo. E nem a Deus tu podes tocar. Podes senti-lo em ti, transformar-te diante de sua grandeza, amá-lo pelo dom da vida que nos dá, mas nunca vê-lo ou tocá-lo. Não é mesmo? Sim, é verdade. Mas às vezes ele parece tão distante de nós. Sentimos-nos tão desamparados diante dele que só nos resta o consolo de um talismã, como a minha estrela, a quem me apeguei como a um pedaço de Deus, meu amigo. Ora, não foi Deus que se afastou para longe, filho, foste tu que te afastaste dele, que rompeste com sua lei e seus mandamentos. Tu, que és cristão. Por isso, na nossa tradição, cultuamos os orixás como ligação com Deus. E nos momentos que nos parece distante o Pai Maior, cantamos aos nossos orixás para que eles intercedam para aplacar a fúria de Deus com nossas falhas. Orixás? O que são, meu amigo? Diria que são como anjos. Talvez sejam, quem sabe. Eles através da natureza, dos ventos, do fogo, das águas, da terra e, por fim, da magia também. Como disse. Pelo que aprendi dos anjos, não é nada disso que eles fazem. Será que não, pescador? Podes mudar o nome e o lugar, mas as forças de Deus são sempre as mesmas, onde quer que estejam. Bem, se Deus é um só, e nisso acredito sem discutir, então deve estar certo. Sabe que parece um filósofo falando, meu amigo? E o que é um filósofo? Algum iniciado em algum culto, pescador? É a primeira vez que ouço esse nome. Não, não é um culto ou religião, mas uma ciência, a ciência da razão, que discute muito para chegar a alguma conclusão. Às vezes, discutem por séculos sem chegar a um fim, pois vivem a discutir tudo. Bem, então não é melhor que minha religião, porque ela te diz, isto é assim, foi assim e sempre será assim. O que tem que mudar és tu, não ela. Só isso. Simples e sem discussão, pois a lei dos orixás não permite que se discuta sobre a sua essência, o seu ser. Ao dizer qual é o orixá que o rege, tu aceitas e passas a recorrer a ele no teu dia a dia, ou não aceitas, e ele te vira as costas. Mas como? Ou aceita o fim? Sim, ou acredita e tem fé, ou não adianta nada ficar especulando de onde vem, nem para onde vai. Podes conhecer, com muita dedicação e respeito, o segredo do seu poder, sua vontade e seus desígnios, mas nunca sua razão de ser. Pois eles são como são, não se modificam, mas podem nos modificar. Depende de nós, se para melhor ou para pior, mas só depende de nós e de ninguém mais. Bem, nós temos que estudar muitos livros sagrados, as leis canônicas, para sermos um sacerdote, e o Senhor não precisa de nada disto para ter o seu orixá. Não é bem assim, pescador. Quando alguém nasce, é observado, e o elemento que reinar sobre a sua cabeça, a este será consagrado. O orixá cuidará dele enquanto na terra ele viver, basta respeitar o que manda o seu orixá, pois os orixás têm as suas leis. Aquele que assume a função de sacerdote é preparado desde o nascimento. Quando atinge a idade certa, começa a sua iniciação nos segredos dos orixás, nas suas magias e seus encantos. Recebe, com o passar do tempo, a força do seu orixá e só quando completar a sua formação poderá ser um sacerdote, a quem nós chamamos de babalorixá. Somente aí ele poderá iniciar a outros com seus orixás. Bem,
No fundo é a mesma coisa, sempre precisa ser ensinado, como na minha religião, não é assim tão fácil. Quem se consagra não pode quebrar a consagração, se não quebra a sua própria força, e sua vida deixa de ter motivo de ser, pois sua cabeça pertence ao orixá. Ele a vira ao se sentir ofendido com seu filho, se este quebrar a consagração. Tenho muito a aprender com o Senhor, pena que eu tenha que partir. Partir, por quê? Se quiseres ficar, basta aqui, quando melhorares de tuas chagas e esqueceres um pouco teu passado, ajudes a colher na minha roça o que comer. Nós somos simples na vida que levamos, mas somos generosos no coração. Se um dia quiseres partir, a porta de saída é a mesma por onde entraste. Aceito, porque vejo que sabe que nada tenho além da minha estrela e do pergaminho que guardo há muito tempo como lembrança de um passado que não volta mais. Nós não ligamos muito para o passado, pois, se ele foi bom e o dia de hoje não o é, sofremos pelo que perdemos. Assim, o hoje nunca será bom. Se o passado foi ruim, procuramos esquecê-lo, senão fará parte do presente quando já é passado, e o hoje também não será bom. Não é verdade? Guarda um lugar na tua mente para o passado, mas nunca toda a tua mente para o passado, senão nunca viverás o hoje, que será sempre o ontem, meu filho. Sabe as palavras, meu amigo? Sim, você é um sábio, um verdadeiro filósofo. Bem, seja como quiseres, mas tua comida já esfriou e não tocaste nela. Será que é assim tão ruim? Não, não. A comida é boa, mas suas palavras são muito melhores. Elas alimentam a minha alma, que está mais faminta que meu estômago. Sim, como elas me fortalecem. Então come, que vou sair um pouco, filho. Mais tarde eu volto. E o pescador ficou pensando, enquanto comia. Que homem estranho, que saber simples, mas objetivo e racional, claro até demais. Um surdo não deixaria de ouvi-lo. Quem seria este homem? Um santo perdido no meio do bosque. Um mago igual aos amigos de seu falecido pai? Quem seria ele? Muitos pensamentos vieram à sua mente. Ele até se esqueceu do tempo. Já era tarde, quando o velho negro voltou. Vinha acompanhado de uma moça, negra como ele, de seus 25 a 30 anos, no máximo. Vinham conversando animados, quando o viram sentado ao pé de uma árvore. O pescador se levantou e os cumprimentou com alegria. Já se sentia muito melhor agora. Boa tarde, pescador, como estás? Bem, meu amigo, muito bem mesmo, obrigado. Pescador, esta é minha filha Ruth. Ruth, este é nosso convidado, de quem você tratou ontem. Parece o mesmo. Só pelas chagas, mas ele hoje parece outro. Não é aquele que estava deitado na minha cama ontem. Como? Aquela cama é sua. E foi você que me limpou todo e me tratou com as ervas. Ao dizer isto, o pescador ficou rubro de vergonha. Nunca havia tocado ou fora tocado por uma mulher. Oh! Não precisa ficar com vergonha, porque eu fiz somente o que era necessário, nada mais. Eu não ouvi nada além dos seus gemidos de dor, quando o sumo das ervas queimava suas feridas. Muito obrigado, fico-lhe eternamente agradecido pelo que me fez. Muitos nem perto de mim chegavam com medo de pegar minha lepra. O velho talhou ríspido. Quem disse que tens lepra? Eu já te falei do que sofrias. Não digas mais nada, vamos entrar. Ao cair da noite, começaram a chegar outros negros, que se sentavam na frente da casa aguardando que o velho João do Mina os ajudasse. E foram chegando mais e mais. Até que ele saiu e saudou a todos, desejando que Deus os abençoasse. Sentou-se em um banco próximo do fogão e, um a um, foi recebendo a todos. Fazia suas orações e passava ervas verdes em seus corpos. Em alguns aspergia água. Dava conselhos diferentes a cada um, ouvia as suas queixas e seus pedidos calado, e sempre tinha uma palavra a dar. E todos saíam contentes da sua casa, já tarde da noite.
Ao terminar de atender a todos, o velho negro se ajoelhou, reverente, e cantou por um bom tempo em uma língua estranha ao pescador, que conhecia muitas línguas, mas nenhuma parecida com aquela. Ora era um canto alegre, ora um canto choroso. Ao terminar, bateu 3 vezes a cabeça no chão, como a saudar alguém invisível aos olhos do pescador, mas bem visível ao negro velho. Levantou-se, apanhou um vaso com água e um prato de comida e se foi bosque adentro, demorando-se para voltar. Quando voltou, parecia cansado, mas seu rosto tinha uma felicidade que parecia brilhar como brilhava novamente a estrela do pescador. Este nada perguntou, esperando alguma palavra, mas o velho negro nada disse além de boa noite, pois era tarde. E foi dormir. Ruth mandou que tirasse a roupa, pois ia passar-lhe um pouco mais de unguento de ervas para que suas feridas se curassem logo. Assim feito, mandou que lhe se deitasse na cama, que ela ia dormir sobre uma esteira, no chão. O pescador não quis, mas ela praticamente o obrigou a se deitar. Ele ainda tentou argumentar que não era justo que ela dormisse no chão, enquanto ele, um estranho, ficava com sua cama. Mas de nada adiantou. E assim foram todos dormir. Os dias se passavam, e o pescador começou a ajudar ao pai e a filha em sua roça, que era pequena mas bem variada. Ali tinha um pouco de tudo que uma pessoa precisava para viver, além das ervas sagradas. Começou a aprender com eles o poder curador de cada planta. Para que servia cada uma delas, como prepará-las, as dosagens corretas. Ao fim de algum tempo, já estava preparando os elixires junto com Ruth para que o velho João de Minos desse aos seus fiéis necessitados, escravos dos engenhos, que vinham até ele para curarem suas doenças, com o consentimento dos senhores de engenho que assim tinham a sua mão de obra saudável e produtiva. Melhor explicar, para a produção de açúcar, os portugueses traziam milhares e milhares de negros da costa africana para trabalharem em suas lavouras de cana-de-açúcar. Quando os negros que trabalhavam próximo ficavam doentes, eram trazidos até o casebre do velho João do Mina, para serem tratados, pois custavam caro e os senhores dos engenhos não queriam perder dinheiro. A fama do curador ia longe, acontecendo algumas vezes de os próprios senhores virem buscar o atendimento com ele. Isto o deixava em uma situação cômoda para praticar o seu culto sem ser molestado. A amizade se consolidou entre os três. O pescador começou a aprender um pouco da magia africana, os encantamentos, as rezas, enfim, de tudo um pouco, até ajudando ao velho João de Mina no atendimento aos negros escravos. Ficou admirado com o poder que o curador possuía. Como suas preces eram atendidas pelo Criador. Era o homem certo no lugar certo. Sem ele, aquelas pessoas, sem nada além de um pedaço de pano para se cobrirem a alimentação horrível dos engenhos, não teriam esperança alguma na existência de um Deus a ampará-los no sofrimento, na falta de liberdade e na busca de um futuro melhor. Uma noite, ao ver a multidão que aguardava para ouvir os seus conselhos, aos quais eles acatavam com muita fé, o curador convidou o pescador a usar sua fé em sua estrela e auxiliá-lo com todas aquelas pessoas. Em princípio o pescador não sabia o que fazer, mas, se um dia a estrela fizera milagres com suas preces a Deus, quem sabe era a hora de voltar a servi-lo, em agradecimento pela graça recebida. E assim viu que o brilho de sua estrela era enorme e se expandia sobre os enfermos como um bálsamo sagrado enviado dos seus aos que ali estavam. Seus olhos se encheram de lágrimas, o pranto brotou espontâneo, a mágoa que estava contida em seu peito foi lavada pelas lágrimas que escorriam dos seus olhos como 2 fontes de água sagrada lavar-lhe a alma de todo o sofrimento que tinha passado. Novamente Deus respondia às suas preces, como a dizer que, apesar de tudo, ainda confiava nele, dando-lhe nova oportunidade de servi-lo. Olhou à sua volta e sentiu que estava sendo observado com curiosidade. Para aqueles negros, um branco chorar era a última coisa que pensariam ver um dia.
Alguns chegaram a dizer que era uma manifestação do orixá sobre o filho. Por fim, sentiu-se como se a sua sereia cantasse alegre novamente. Depois daquela noite, voltou a sorrir com alegria para a vida. Certa noite, a reunião no casebre estava diferente. Chegaram diversos negros, cada um de um lado do campo. Parecia que vinham de lugares distantes, pois demonstravam cansaço, além de estarem todos empoeirados. Chegaram e fizeram estranhas saudações ao velho João de Mina, como se fossem sinais de identificação. Mais tarde, o pescador veio saber que aquela era a forma de se saudarem os sacerdotes africanos. Comeram um pouco, após se lavarem, e ficaram a conversar em sua língua por longo tempo. O pescador pediu licença e se afastou para o terreiro da casa, lá ficando a pensar sobre quem seriam aqueles senhores de rostos sofridos, corpos arqueados pelo tempo, mas com uma força interior incomum. Pouco depois foi convidado a entrar por Ruth. Senta-te conosco, filho, disse-lhe o velho João de Mina. Conheças meus irmãos, que também estão curiosos para conhecer-te, pescador. Foi apresentado, um, a seus amigos, André, João, Anselmo, Gomo, Moisés, José e Aristides. Antes eram 13, mas 6 ficaram na África, e deles não temos notícias, desde que fomos de lá tirados. Como assim? Perguntou o pescador. Bem, é uma longa história, uma longa e triste história. Éramos 13 pais que abriam o culto ao nosso povo, que se espalhava por uma grande região. Uma vez a cada 49 luas nos reuníamos, como hoje estamos reunidos, para trocarmos ideias, ensinamentos e informações sobre nossas aldeias. Nós 8 já estávamos reunidos quando surgiu um grande exército, de tribo desconhecida, acompanhado de muitos brancos. Capturaram quase toda a minha aldeia. Passamos por muitos sofrimentos e humilhações, até que fomos embarcados em navios e viemos aportar nesta terra por nós desconhecida, cheia de homens cruéis que nos mantinham em correntes como feras selvagens. Logo apareceram alguns negros iguais a nós que nos diziam que éramos escravos, que íamos trabalhar para aqueles brancos a troco de nossas vidas, ou então iríamos sofrer muito. Foram muitos que tentaram fugir e o castigo foi cruel, alguns vieram a morrer. Nós não sabíamos o porquê daquele sofrimento, mas prometemos nos encontrar assim que fosse possível. Fomos, quase todos, para um único engenho, e às escondidas, conseguíamos nos reunir. Procuramos conservar nossas vidas e aconselhamos nossos irmãos para que tomassem muito cuidado, pois ali éramos como os burros de carga, ou trabalhávamos, ou não comíamos, e ainda íamos para o tronco apanhar com o chicote do feitor. Nossas mulheres eram violadas por aqueles homens cruéis, nossas filhas usadas como bem entendessem. Chorávamos de desgosto e tristeza. Parecia que Zambi, o nosso Deus, nos abandonara. Reduziam-nos a farrapos. Alguns, de tanto desgosto, procuravam a morte como forma de não sofrerem mais. Sabe o que é isso, pescador? Não. Você não sabe o que é ser escravo depois de ser livre. Bem, o mal existe em todos os lugares, não? Argumentou o pescador. Sim, o mal existe, mas essa é a pior forma de crueldade. Em nossa aldeia, um homem caçava ou plantava raízes para comer e não obrigava ninguém a fazer isso por ele apenas para acumular riquezas. Isto é o pior que pode haver, pois, se você não pode fazer uma coisa, não deve obrigar outro a fazê-la por você. Esta é a lei, a nossa lei. Bem, aprendemos como agradar aos amos brancos. Bastava trabalhar. Porque os brancos, que dizem ter um Deus tão bondoso, agem assim? Perguntou o velho Aristides. Não sei, meu amigo, talvez sua ambição seja maior que sua fé em Deus. Disse o pescador. Pois eu digo que eles não têm Deus algum, disse o que se chamava João. Chegamos aqui amarrados, e nos põem para trabalhar a troco de nossas vidas. Que homens são esses? Diga-nos. Não sei dizer ao certo,
pois onde nasci era quase igual. Os senhores tudo podiam, os camponeses nada podiam. Faziam, dos pobres, quase escravos, só que de uma forma diferente. Ora, eles não têm Deus algum. Seu Deus chama-se ouro, riqueza, poder, nada mais. Como podem dizer que rezam a Deus? Isto é ofensa a Zambi. Vamos devagar, meus irmãos, pois o pescador é diferente deles. E branco, mas é diferente. Não vamos ofendê-lo. Ele não é o culpado do nosso sofrimento, disse-lhes o velho João de Mina. Após estas palavras, os outros velhos se acalmaram e ficaram em silêncio. Sim, ele traz a estrela de Abaina, então é diferente. E por isso não vamos magoá-lo com nossas mágoas. Perdoe-nos, amigo, temos visto nosso povo ser destruído por tanto sofrimento, e isto nos machuca o coração. De que adianta curarmos suas feridas e doenças, se nosso poder não pode lhes dar a liberdade? Falou o velho Moisés. Sim, nós os acalmamos, damos bons conselhos e os ajudamos, mas é muito pouco para quem perdeu a liberdade. Só lhes resta orar e esperar, nada mais. Entende-nos? Não, filho. Sim, eu entendo, mas não sei como ajudar. Ninguém pode nos ajudar, a não ser Deus. Ninguém mais. Bem, mas conte como conseguiu o símbolo de Abaina. Foi num tempo em que eu também chorava e orava a Deus pelo seu perdão. Aí, uma sereia do mar apareceu, e depois de algum tempo, me deu esta estrela. Disse-me que só dava aquela estrela a quem a merecesse. Eu entendi isto como um sinal de Deus para mim. Quando descobri sua utilidade, usei seu poder em benefício de muitos, até que o perdi e teria morrido, não fosse pela bondade do Senhor João de Mina, que me acolheu, curou minhas chagas e devolveu o poder de minha estrela, que voltou a brilhar. Acho que foi tocado pelo orixá das águas, filho, disse-lhe pai José. Todo aquele que se sente perdido e clama, terá um orixá para responder-lhe. É só aguardar. Passaram quase toda a noite conversando sobre muitos assuntos. Bem, meus amigos, não sei como ajudá-los, mas também oro a Deus por vocês. Boa noite, responderam os velhos ali reunidos. Ao orar para dormir, o pescador viu sua estrela brilhar intensamente. Viu naquilo um sinal divino. Sim, faria alguma coisa por eles. Após algumas semanas, o pescador se informou de como chegar a algum vilarejo dos brancos e partiu para lá. Ao chegar, viu que ali não havia miséria, que todos trabalhavam muito, mas que estavam bem vestidos, quase como na Europa. Apenas não havia o mesmo luxo. Encontrou portugueses, espanhóis, alguns italianos e, principalmente, negros havia muitos, um pouco de índios e mestiços. Travou conhecimento com alguns que queriam saber quem era ele. Explicou que chegara há uns meses, e que viajara muito por aquelas terras sem parar em lugar algum, até que encontrou aquele vilarejo. Pediram-lhe notícias da Europa, mas ele lhes explicou que há muito, quase 8 anos, abandonara a Europa. Fora para a Grécia e outros países e, finalmente viera parar nestas terras. Foi até a igreja e se ajoelhou para orar, quando viu um padre que observava. Levantou-se e foi cumprimentá-lo. Ficaram a conversar por longo tempo. O padre o convidou a pernoitar na sua casa, ao lado da igreja. Passaram um longo tempo a conversar sobre a missão da igreja. O padre falou que ser cristão nestas paragens era muito difícil, que ali era tudo selvagem. Difícil falar de Deus àquelas pessoas, pois os negros tinham os seus deuses, os índios também. E os brancos pouco ligavam para Deus. Estavam ali sonhando com riquezas que nunca vinham. Ficou por alguns dias com o padre, até que este o convidou a visitar uma aldeia indígena. Partiram cedo, no lombo dos cavalos. Já era tarde do dia quando lá chegaram. Foram bem recebidos pelos índios, que acorriam de todos os lugares para vê-los. Foi-lhes servido um pouco de comida dos índios. Comeram.
O pescador perguntou ao padre se todos os índios andavam daquele jeito, nus ou seminus, inclusive as mulheres. O padre respondeu que sim. Para eles isso era o normal, pois eles andavam pela floresta a caçar e a pescar e a roupa só os atrapalhava, que às vezes, ele lhes trazia roupas, mas que eles não as usavam após sua partida. Só tornavam a vesti-las quando voltava para visitá-los. Nada mais me surpreende nesta terra, padre. Tudo aqui é diferente. Sim, tudo é diferente. O novo é sempre diferente. Mas também é fascinante, meu amigo. Você tem a oportunidade de pregar o cristianismo em sua forma pura, sem dogmas e rituais, como na Europa. Aqui você tem um pouco de liberdade para pôr em prática sua própria concepção do cristianismo. Mas saiba que não somos bem vistos pela Igreja de Roma. Eles querem que catequizemos, mas também contribuamos com algum tipo de riqueza. Diga-me, como pedir algo a quem nada acumula? Como tirar algo desta terra que tem muitas riquezas, mas onde tudo está por fazer? De lá, nada nos mandam, só nos pedem. Mas tem o lado bom, aqui servimos ao Cristo com amor e liberdade, sem ninguém a nos sufocar com regras com que, às vezes, não concordamos. Com os índios. O dilema. Já era tarde da noite quando chegou um grupo de índios de outra tribo bem distante, mais para o interior. Vieram pedir ajuda, pois sua aldeia estava triste. Seu chefe estava muito ferido e o velho pajé estava muito doente. Não tinham como salvar o chefe e vinham buscar ajuda com seus amigos. O cacique juntou um grupo de guerreiros e o pajé de sua aldeia convidou o padre seu amigo para acompanhá-los até lá. O padre disse que não poderia, pois tinha que voltar ao arraial ao amanhecer, mas seu amigo poderia ir, se ele sim o desejasse. O pescador ficou preocupado, porque nada conhecia sobre aquelas pessoas, seus costumes, nada, e disse isto ao padre. Mas este o tranquilizou, assegurando-lhe que eles eram bons e, se gostassem dele, esta era uma maneira de ter muitos amigos por aquelas paragens. Aquelas tribos faziam parte de uma grande nação indígena que abrangia toda a capitania e isto seria bom para ele, caso pretendesse ficar por ali. O pescador pensou um pouco e depois aceitou. Pegou seus pertences, que consistiam numa bolsa de couro com umas peças de roupa que ganhara do velho João do Mina, sua estrela e nada mais. Despediu-se do padre com um abraço afetuoso, sem saber que ali novamente o destino estava a conduzi-lo. Como mudaria sua vida? Caminharam por toda a noite e, ao amanhecer, já dava para avistar a aldeia no fundo de um vale. O lugar era muito bonito. Os índios ainda não tinham tido contato com os brancos. Só ouviam falar deles, sem nunca tê-los recebido. Ao chegarem à aldeia, foram rapidamente conduzidos para a oca do chefe da tribo. Era um homem forte, mas estava muito ferido. Fora atacado por uma onça e seu corpo tinha muitos cortes e mordidas muito profundas. O pajé visitante começou a fazer suas rezas, a encantá-las com seus cantos e a cuidar do corpo do cacique. Enquanto isto, o pescador foi ver o pajé que estava doente. Ao olhar para ele, sentiu um arrepio que percorreu-lhe o corpo. Já vira alguém assim, abatido, quase desfalecido, apenas a mente a mantê-lo vivo. Esse alguém era ele próprio, o pescador. Pediu a um dos índios que os acompanhara, e que falava um pouco da sua língua, que o ajudasse a se comunicar com o chefe feiticeiro. Este olhou com um brilho estranho nos olhos, como a dizer que tomasse cuidado, pois ele, um feiticeiro, estava enfeitiçado. O pescador ouviu o que o pajé dizia ao índio, sem nada entender. Quando este disse do que se tratava, teve confirmado o que pressentiu quando viu o velho índio. Sim, já se sentira assim. Sabia como era horrível, porém agora sabia como auxiliar alguém, porque aprendera muito durante o tempo em que estivera com o velho curador negro. E agora, ainda que distante, sentia sua presença invisível a dizer: saibas como usar tua estrela, tua força, tua magia.
e assim sempre sairás vencedor contra as magias negras. Orou ao céu e a sereia encantada clamou pelo auxílio invisível do Senhor dos Mortos, a quem aprender a amar, pelo seu poder e por estar sempre disposto a ajudar a quem quer que fosse. Até a ele, com respeito, se fosse merecedor. Orou a Deus e pediu sua bênção no que ia fazer. Afastou-se um pouco da aldeia, foi até a beira do córrego e cantou o canto dos negros. Viu sua estrela ficar com uma cor dourada tão forte que quase não conseguia olhá-la, sua luz quase o cegava. Apanhou um pouco de água num pote de barro e voltou à oca do pajé. Ao chegar, depositou por um instante a estrela sobre a água e orou ao Criador. A água ficou cintilante, como se raios dourados agora brotassem dela. Em seguida, deu um pouco da água ao pajé, que bebeu com sofreguidão, sentindo o poder do homem que estava à sua frente. Tinha certeza de que ele fora enviado por Tupã para salvá-lo. O seguir, o pescador molhou a sua cabeça com um pouco d'água, e o resto espargiu por todo o seu corpo. O velho pajé estremecia, tinha convulsões violentas, contorcendo-se todo. O pescador tinha a sensação de que demônios horríveis estavam sendo destruídos com sua água benta, que o corpo daquele homem estava sendo purificado como um dia o seu fora, ainda que ele não tivesse visto como. Quando o velho se acalmou, caiu no desmaio, mas seu corpo respirava compassado. O pescador pegou sua estrela e a colocou primeiro sobre a cabeça do pajé, orando em silêncio por um longo tempo. Depois colocou-as sobre seu peito e começou a cantar o canto dos negros. Lentamente o velho abriu os olhos e parecia ser outro homem. Ficou a olhar para a estrela à sua frente, sobre o seu peito, com respeito. Sobre ele também via o seu brilho dourado, que o envolvia como uma veste sagrada. Quando o pescador parou o seu canto, olhou para o velho e deu um sorriso alegre. Seu rosto estava banhado de suor, mas de seus olhos corriam lágrimas em abundância, pois passara por uma forte experiência e saíra vencedor. Isto o deixou muito feliz. Pegou sua estrela e o velho começou a se levantar, um pouco cansado, mas estava bom novamente. O pescador deu-lhe um abraço demorado. Quando olhou para seu rosto, viu que também estava chorando. Falou umas palavras que não foram entendidas pelo pescador. O guerreiro que a tudo assistira traduziu. Ele disse, que Tupã guarde sempre a você, que ele é seu devedor para sempre, que não sabe como agradecer. O pescador disse que não tinha nada a agradecer, que tudo era a vontade de Deus e, portanto, só devia agradecer a Deus. O guerreiro falou ao pajé as palavras do pescador e este novamente o abraçou. O pescador pediu para deitar e descansar um pouco. Viajara o dia anterior e a noite toda, e o esforço tinha deixado cansado, gostaria de dormir um pouco. O pajé ofereceu uma rede e ele se deitou como se fosse a melhor cama do mundo, tal o seu cansaço. O guerreiro se afastou com o pajé para lhe dar algum alimento. Já era tarde quando o pescador foi acordado pelo guerreiro amigo. Pedia-lhe para ir à oca do chefe. Estavam chamando de lá. Ao chegar, ficou pensando no que iriam dizer. Mas qual não foi sua surpresa ao ver o estado do chefe? Seus ferimentos estavam inflamados, ardia em febre e delirava. Pediram sua ajuda para salvá-lo. Ficou a indagar o que já tinham feito. Disseram que quando o encontraram na floresta já fazia tempo que tinha sido ferido, por isso suas ervas e raízes não faziam efeito. Somente ele poderia salvá-lo. Tinha salvo o pajé, então poderia salvá-lo também. O pescador ficou um instante a pensar no que fazer, tirou sua estrela e orou a Deus para que o guiasse, pois não sabia o que fazer. Viu o brilho crescer e isto, para ele, era um sinal do Criador. Saiu com o guerreiro pela mata a procurar umas ervas que conhecera com os negros, para curar ferimentos infeccionados. Não sabia se existiam por ali, mas foi procurá-las. Tinha a sensação de estar sendo guiado. Parou e se abaixou reverente ao orixá das matas e das ervas, como aprendera com o velho João do Mina, quando estiveres em dificuldade, ora aos orixás e eles te guiarão.
E assim aconteceu. Logo achou as ervas de que precisava. Arrancou umas raízes que serviam para baixar a febre, e voltaram rapidamente à aldeia. Preparou as ervas e as raízes, auxiliado pelos outros pajés. O seguir, tirou o lenço do pescoço e, com água morna, limpou as feridas, aplicando sobre elas as ervas maceradas e cozidas em grande quantidade. Rasgou sua camisa em tiras, amarrando-as sobre as feridas. Depois, deu-lhe um pouco de raiz cozida para comer. Foi difícil fazê-lo engolir, pois o gosto era horrível. Feito isto, voltou à sua estrela e orou ao Criador por aquele homem. Pediu-lhe que, se fosse possível, permitisse que ele vivesse, pois parecia ser muito necessário à sua tribo. Sua estrela brilhou intensamente. Passou a noite ao lado do cacique. A febre foi cedendo aos poucos. Ao amanhecer, o cacique despertou do seu sono agitado, tentou se levantar e não conseguiu. Estava fraco ao extremo, apesar de ser forte, muito forte. O pescador lhe disse que era necessário que se alimentasse e repousasse. O chefe aqueceu com a cabeça e tornou a deitar-se. Outras vezes o pescador o tratou com as ervas dos negros. Após 4 dias a infecção cedeu e o chefe começou a se recuperar rapidamente. Durante esses dias, começou a aprender um pouco da língua daquele povo. Não era difícil para ele, que falava diversas línguas, aprender rapidamente. Em pouco tempo já conseguia se comunicar sem intérprete. Falou seu nome ao pajé. Disse-lhe que era chamado de pescador, o que tira os peixes da água. Era o que significava seu nome. O pajé lhe disse que se chamava Enguara, que significava o que dominava os gênios do fogo. O pescador quis saber o que eram esses gênios e o pajé lhe explicou a sua magia. Pediu em troca que o pescador lhe falasse da sua magia, de sua estrela que ele viu brilhar sobre o seu peito, a livrá-lo do encantamento que sofrera, e que ainda estava a brilhar ao seu lado, como a dar-lhe uma luz viva, forte. O pescador contou-lhe como conseguira sua estrela. Falou do seu poder. Falou também do pajé negro que o ajudara e o salvara um dia, e depois ainda ensinou um pouco de sua magia e muito sobre as ervas e raízes e sobre seus cantos, que eram rezas aos orixás, que o chefe tinha sido salvo com a bênção de Deus e com a ajuda das ervas e raízes, que o pajé negro havia ensinado um dia que devíamos pedir ajuda a Deus, mas que também devíamos fazer a nossa parte, não ficarmos esperando só dele um milagre. Que, às vezes, nós somos parte dos milagres e das curas, pois Deus espera isso de nós. Os dias se passavam e os índios já o tratavam como um membro da tribo. Era respeitado por todos, sentia-se entre amigos verdadeiros. O velho pajé lhe ensinara suas rezas, suas magias, suas ervas remédios e lhe ensinava ao pajé o pouco que conhecia. Já se tinham passado 2 semanas desde que ali chegara. E agora o cacique andava normalmente, apesar de ainda ter algumas feridas a incomodar. O pajé da aldeia já o tratava junto com o pescador e sabia como fazê-lo. E isto o deixava muito feliz. Os guerreiros e o pajé visitante partiram. O chefe não deixou o pescador partir. Disse que ele era um amigo, por isso gostaria que ficasse mais um pouco. Eles se sentiriam muito felizes. Quando estivesse bom, iam lhe fazer uma festa. O pescador aceitou, pois estava gostando daquela gente. Eles se pareciam com os negros, não tinham ambição ou cobiça. Como o padre dissera, nada tinham, mas tinham um tesouro enorme, que era sua alegria e sua simplicidade. Ficaria ali para sempre, se algo não o incomodasse tanto, o seu passado. Estava aprendendo bem a língua e os costumes daquele povo. Sua lealdade e o espírito comunitário o encantara. Quando o cacique fez a festa, convidou diversos caciques amigos para virem dela participar. Disse ao pescador que ia dar-lhe um presente de que jamais se esqueceria. Era a sua maior riqueza e lhe daria naquele dia. Por coincidência, o padre veio junto com os índios da tribo a que estava tentando catequizar.
Abraçaram-se com entusiasmo. O amigo viera para ver como estava aquele que os índios diziam ser um pajé branco muito poderoso. Isto intrigara. Queria ouvir de viva voz o que tinha se passado na sua ausência. Mas foram interrompidos pelos chamados do cacique, que o convidava para sentar-se ao seu lado. Todos já haviam chegado e a animação era geral. Quando um cacique vai dar um presente, todos ficam curiosos para saber o que é. O pescador disse-lhe que mais tarde contaria tudo. Sentou-se entre o cacique e o velho pajé Anhanguara, seu bom e inseparável amigo. Houve cantos, danças e muitas brincadeiras, até que, em dado momento, o cacique se levantou e ordenou silêncio, pois não queria deixar o homem que o salvara esperando por mais tempo. Devia a ele sua vida e nada como dar-lhe algo vivo como gratidão. O pescador pensou que iria ganhar algum animal exótico ou alguma ave bonita. Quem sabe? Todos ficaram em silêncio, aguardando para ver qual era o presente. O cacique mandou que fossem buscar o presente do pescador. 2 índias entraram na oca do cacique e saíram com uma jovem ainda muito nova, dos seus 15 anos no máximo, e deixaram-na perto dele. O pescador já vira muitas vezes aquela jovem. Achava-a muito alegre, bonita mesmo, mas nunca se fixara muito nela. Ainda guardava as marcas do passado na mente. O cacique virou-se e disse: Pajé branco, um dia meu espírito ia partir, pois meu corpo estava fraco. Você trouxe ele de volta à vida e por isso eu fiquei muito feliz, mas não sabia como agradecer. Pensei em muitas coisas e nenhuma delas me satisfez. Fiquei a pensar no que oferecer a alguém que nada pedia em troca de sua ajuda. Vi que é um homem solitário, que precisa de uma companhia a lhe tirar a solidão, dar-lhe companhia, alegria e ajudá-lo sempre nas suas caminhadas. Então pensei, por que não dar a vida a quem me devolveu a vida? Eis a minha filha, minha alegria e riqueza, meu orgulho como pai. Eis seu presente, pajé branco. Ela está muito contente. Espero que possa fazê-lo muito feliz na sua vida. O pescador empalideceu, sentiu a sua cabeça rodar, os sentidos escapavam-lhe. Sentiu que ia desmaiar. O velho pajé Anhanguara o abraçou, dando-lhe os parabéns. Ficara contente pelo presente que ele recebera. Ia ser muito feliz com ela, pois a conhecia bem, era como sua filha também. Todos gostavam muito de Raios de Lua. Este era seu nome indígena. O pescador nada dizia, enquanto todos na aldeia faziam grande festa à sua volta, dando muitos gritos, pulando e dançando. O cacique, que estava olhando para ele, vendo que nada dizia, que mudara de cor, o sangue fugira de seu rosto e tremia todo, perguntou-lhe se gostara do seu presente de gratidão. Ao não obter resposta, ficou bravo. Será que não havia gostado do presente que lhe dera? O padre, vendo o estado do pescador, falou ao cacique que talvez ele estivesse ficado muito feliz com o presente e que não conseguisse falar. Puxou o pescador pelo braço até se afastarem a um canto isolado. O que há com você, pescador? Perdeu a língua. Por que não responde? Lentamente ele foi recuperando o raciocínio. Ao se sentir melhor, disse ao padre: Preciso fazer uma confissão, padre. Espere um momento, ou não sairemos com vida daqui. O padre conhecia o costume dos indígenas. Sabia que não se recusa um presente deles, principalmente de um cacique. Ainda mais que o presente é sua própria filha, seu orgulho, sua riqueza. Voltou-se ao chefe e pediu-lhe um tempo, pois seu amigo ficara muito contente com o presente, mas não sabia o que dizer. Ia conversar com ele e logo voltaria. Logo estava junto do pescador. Pois faça a sua confissão, pescador, estou pronto para ouvi-la. E o pescador se sentou e começou a contar toda a sua história rapidamente, desde o começo, sem omitir que fora também um juiz religioso, que um dia fizera os votos de castidade perante a Igreja Católica. Apesar de não ostentar a batina nem a cruz no peito, guardava o voto dado em juramento.
Nunca tivera contato carnal com nenhuma mulher. Como quebrar um juramento feito de livre consciência, principalmente agora que já beirava os 40 anos de idade. Como olhar para aquela menina como sua mulher. Como errar novamente diante de Deus. O padre pensou um pouco, sem saber o que responder. Depois, bem mais calmo, disse: Filho, digo-lhe como sacerdote que sou, sua vida não é comum como a dos outros. Conheceu a Igreja Católica muito bem. Serviu-a como achou que devia e, em um certo momento, abandonou, pois já não lhe satisfazia. Estava desiludido, arrasado e tinha um peso a atormentar a sua consciência. Foi traído pelas suas ideias a respeito do que era certo ou errado. E quantos já não sofreram o mesmo tormento em suas vidas? Quando Cristo apareceu na Terra com a sua mensagem, o mundo já existia há milênios, e ainda por milênios existirá. Em dado momento, Deus achou por bem enviar alguém com uma mensagem nova, porque sua lei estava pervertida, sua palavra sagrada estava se desintegrando. Era mal compreendida nos seus desígnios maiores. O Cristo trouxe uma renovação nos corações que não aceitavam aquela existência sem tolerância com o semelhante, sem amor, a não ser para consigo mesmo. Ele trouxe uma palavra de esperança aos que nada tinham além do direito de respirar, aos que viviam na escravidão da carne ou do poder, tanto do Estado quanto das religiões estabelecidas. Ele era a água que aplacava a sede dos que tinham sede, o alimento dos famintos, o bálsamo que curava as almas dos enfermos da alma. Era a esperança em Deus Pai renovada. Sua mensagem era boa, verdadeira e divina, e assim muitos o seguiram através dos séculos, e o seguirão por toda a eternidade, pois de fato era o Filho de Deus, como também nós somos filhos de Deus. O tempo empoeirou sua mensagem. Os homens se fizeram poderosos com seu nome. Catedrais foram erguidas em seu nome. Servi-lo, para uns é o sacerdócio verdadeiro, puro. Levar sua mensagem é a razão de ser de muitos seres humanos identificados com seus ensinamentos. São puros no que fazem, por isso são abençoados por Deus Pai. Outros não. Usam o poder do seu nome para construírem seu próprio poder material para, com isso, serem respeitados como grandes homens, quando nada são além de aproveitadores. A mensagem do Cristo é perfeita, porque é divina, enviado que foi dos seus a quem queira segui-lo. Às vezes, os portadores da mensagem é que não estão à sua altura. Esta é a verdade única, o resto é criação dos homens que se arvoram em seus protetores. Criaram hierarquia para dela poderem melhor se servirem. Impuseram suas ideias acima do próprio mensageiro divino. Alteraram sua essência no decorrer dos séculos. O Cristo não pedia a ninguém a castidade para que propagassem sua mensagem, apenas que honrassem a mensagem da qual eram portadores. Não exigia a abstinência de ninguém, apenas que honrassem a companheira com que se unissem. Só isso e nada mais. Os homens é que criaram os votos de castidade, as leis canônicas, o poder papal. Quantos não sofrem por causa disso? Muitos querem ser mensageiros do Cristo, mas têm que pagar um preço alto pelo seu amor à mensagem. Quantos já não sofreram o mesmo drama de consciência que você sofre agora? Quantas dúvidas há, ainda sem respostas? Somente nós podemos respondê-las, com confiança. Nossas vidas e destinos pertencem ao Pai Maior, ao doador da vida, Senhor da eternidade, que não vem até nós para respondê-las. Nós somos, às vezes, guiados por caminhos difíceis de serem trilhados. Conhecemos o caminho já percorrido, mas não o que teremos que percorrer. Retroceder não podemos. Parar, também. Seria como água represada que não se renova. Uma hora ou outra arrebenta o dique, e então vem o estrago. Deixe sua vida correr como as águas de um rio. Elas não sabem o caminho, que se fez por si mesmo. Não tente desviar o curso. A beleza de um rio está em suas curvas sinuosas, seus momentos de calma,
suas quedas que criam lindas cachoeiras e agradam a tantos quantos nelas se banham, ou que simplesmente contemplam a água que desce rápido para, adiante, correr mansa novamente. Percorrem caminhos sinuosos, longos, mas sempre estão a levar vida em sua passagem. Não são inúteis, como a água parada que se torna fétida, pantanosa, um lodo mesmo. Não. Elas se renovam sempre e assim servem a muitos no seu leito natural. Um dia chegam aos oceanos e se juntam a muitas outras águas e no sal se purificam, para, mais tarde, voltarem a ser rios caudalosos novamente. Pense, pescador. Você tem domínio sobre seu destino? Conduz ou é conduzido? Caminha ou é encaminhado? É o cavaleiro ou o burro, que carrega um fardo muito pesado? O que é você, pescador? Pense e dê a resposta ao chefe que aguarda. Se quer se livrar do fardo pesado, esta é a hora, pois sua recusa será uma ofensa àquele que o honrou com sua filha, pensando em torná-lo feliz, como felizes são eles. Aceitá-la será tentativa de mudar sua vida, dar-lhe rumo novo, ter alguém com quem dividir suas alegrias e tristezas, suas derrotas e vitórias. Alguém para dividir-se sem precisar se lamentar, apenas para crescer, pois somente cresce quem se divide. Esta é a lei de Deus, crescei e multiplicai-vos. Nada mais disse o padre. O pescador estava surpreso com suas palavras. Elas tinham a profundidade que só os sábios sabem dar à palavra. Eram ensinamentos para alguém como ele. O padre se inflamara ao falar. Saíam do mais profundo de sua alma, aquelas palavras. Sua vida estava precisando disso. Alguém que motivasse a lutar por algo além do seu passado. Levantou-se e foi até o chefe índio. Tomou as mãos de sua filha com delicadeza, um pouco trêmulo, e disse: eu aceito o presente. Um presente que talvez seja divino para mim. Voltou-se para o cacique e disse: obrigado, meu amigo, muito obrigado. Saberei honrá-lo como me honrou com o seu presente vivo. A vida só traz a vida, e o abraçou emocionado. Após estas palavras, houve muita alegria na aldeia. O cacique ficou feliz por sua filha, que olhava o pescador com um pouco de medo, e muito respeito. Não sabendo como agir, o pescador pediu conselho ao amigo padre. Este lhe disse que poderia casá-lo, se assim o desejasse. O pescador assentiu com a cabeça e comunicou ao cacique que, independente de seus rituais, gostaria de ter as bênçãos do padre. O cacique consentiu, dizendo que assim ficava duplamente unido à sua filha, pela lei indígena e pela lei dos brancos. O pó amarelo, o segredo. Após as festas da união, o pescador sentou-se a um canto para meditar. E agora, como agir? Bem, o tempo trará as soluções. Deixa a água correr para ver que rumo ela tomará. Os dias foram se passando. A amizade com o velho pajé virou uma ligação muito forte. Este começou a iniciar o pescador nas magias indígenas, como se fosse seu discípulo. A cada dia aprendia um pouco daquele homem, que, apesar de não ter nada escrito, tinha em sua mente um saber enorme a respeito da natureza, da espiritualidade, dos mistérios das matas, dos rios, da terra e principalmente dos mistérios do fogo, sua especialidade. Tocava o fogo sem nada sentir, como se fogo fosse também. E o iniciou nos mistérios do fogo. Em troca, ele ensinou o pajé sobre o cristianismo, falou dos negros do que conhecerá e a quem devia sua vida, passou o conhecimento que adquirira com eles sobre as ervas, os orixás, sua religião. Queria aprender a sobreviver naquelas selvas, pois não se sentia bem comendo na casa do pajé ou do cacique, como um parasita. Pediu para ir caçar com os índios. Partiram ao amanhecer, e só voltariam quando conseguissem boa caça. Caminharam por alguns lugares distantes, desconhecidos do caçador-aprendiz. Os índios eram bons caçadores, não erravam o alvo ao atirar suas flechas, e ficavam a rir do novato, que não acertava em nada.
Caçaram diversos animais pequenos, nada que os satisfizesse. Ao cair da noite, pararam para descansar à beira de um riacho, acenderam uma fogueira e assaram algumas aves. Os índios ficaram a contar casos das florestas até altas horas da noite. Eram muito supersticiosos, mas estavam tranquilos, porque o pajé branco estava com eles. Admiravam seu poder, e se sentiam seguros junto a ele. Ao amanhecer, partiram. Caminhavam pelo leito do riacho quando viram um bonito veado. Atiraram suas flechas. O animal correu um pouco e caiu à entrada de uma caverna. Todos foram para lá. Estavam alegres. Agora tinham uma boa caça, mas o que chamou a atenção do pescador não foi o tamanho do veado e sim um pó amarelo que brilhava como raios de sol. Entrou um pouco na caverna e o que viu deixou espantado. Aquilo era ouro, sim, ouro puro. Em outros lugares, as pessoas brigavam por ele, mas ali existia então grande quantidade, que o deixara com o coração descompassado. Saiu e pediu que lhe dessem uma pele das maiores. Fez uma bolsa com ela. Quanto aos índios, não entendiam o que ele fazia. Explicou-lhes que aquele pó amarelo tinha um grande valor entre os brancos. E que ia levar um pouco dele. Parou diante de um guerreiro e indagou: "Você sabe voltar aqui?" "Sim, pajé branco. Por quê?" "Talvez eu precise de mais um pouco deste pó amarelo. Quando quiser, eu o trarei aqui." Os índios foram caçar rio abaixo. O caçador novo os aguardaria ali até a volta. Fez uma tocha e penetrou mais naquela caverna. O que viu no seu interior deixou feliz. Encontrar uma mina de ouro à flor da terra. Aquilo era o maior veio de ouro que podia haver na terra. Era um tesouro imenso. Dava para pegar com a mão, sem precisar lavar o ouro. Apanhou o suficiente para encher a bolsa improvisada. Calculou uns 20 quilos, mais ou menos. Aquilo era suficiente para os seus planos. Agora precisava agir com cautela, quando voltasse. Já era tarde, quando os índios voltaram. "Como vai, pajé branco? Apanhou muito pó amarelo?" "Sim, apanhei o suficiente. Outro dia voltaremos aqui para pegar mais." Os índios haviam caçado mais um veado e um javali. Limparam ali mesmo, ataram em varas e partiram. Voltariam rápido para a aldeia, havia carne para todos. Ao chegar, todos vieram ao seu encontro. Faziam muita festa, a caçada tinha sido boa. Atribuíram a sorte ao pajé branco. Só que ele caçou pó amarelo, em vez de animais, disse o chefe do grupo. Quiseram ver e o pescador mostrou. Isto se chama ouro. Os brancos de além-mar dão muito valor a ele. E para que serve isto? Quis saber o chefe da tribo. Eles fazem enfeites para suas esposas, moedas, enfim muitas coisas são feitas com este pó amarelo. Ora, nós sempre olhamos para ele como coisa brilhante, nada mais. "Chefe, amanhã vou partir bem cedo para encontrar o padre o mais breve possível. Ele me ajudará. Com este pó amarelo conseguirei o que as preces não têm conseguido." "E o que é, pajé branco?" "Pagar uma dívida, chefe. Pagar uma dívida a quem me ajudou um dia, quando eu também estava morrendo. Isto eu devo a um pajé negro muito bom. Faz tempo que não o vejo, mas não o esqueço nunca. Ele está sempre em minhas preces a Deus." "Então você vai embora, pajé branco?" "Não, chefe, só por uns dias. Poderia emprestar 3 dos seus guerreiros para irem comigo? Assim chegarei mais rápido, já que eles conhecem bem o caminho." "Sim, eu mando 3 com você, mas não nos deixe, pois aqui todos gostam de você." "Vai levar raios de lua com você?" "Sim. Eu não gostaria de me separar dela por muitos dias. Sabe, chefe, no começo eu a olhava como uma simples menina. Com o passar do tempo, vi o seu lado de mulher, sua coragem, sua vontade de viver como mulher, e isto a fez mudar de aparência diante dos meus olhos. Hoje ela é minha mulher. Eu a amo e não a deixarei para trás nunca. Aonde eu for, ela vai, será sempre assim."
Escute, pajé branco, ela está grávida, longa caminhada não é bom para ela. Deixa o quê? Você não vai prejudicar a ela e a criança que vem. Está bem, chefe. Cuide dela para mim, como sua filha e como minha mulher. Fique tranquilo, quando voltar, ela estará aqui. Depois de comerem, o